Naquela manhã, Antônio, um veterano de guerra de semblante cansado e roupas simples, entrou em uma agência bancária. Trazia consigo apenas uma pasta gasta com documentos e a esperança de resolver um problema de benefício atrasado. O olhar firme denunciava a experiência, mas também carregava o peso de quem já havia sido esquecido pelo tempo. Enquanto aguardava na fila, alguns funcionários trocaram olhares impacientes. Quando finalmente foi atendido, recebeu respostas ríspidas e olhares de desprezo. "O senhor não pode resolver isso aqui. Próximo", disse a atendente, sem sequer levantar os olhos. Antônio respirou fundo, tentando manter a calma, mas a humilhação parecia atravessar sua pele. Ao insistir em pedir explicações, um segurança foi chamado. Em voz fria, anunciou: "O senhor precisa se retirar." Clientes olharam curiosos, alguns cochichando, outros apenas assistindo como se fosse um espetáculo. Antônio, que um dia já tinha sido aplaudido em desfiles militares, agora era conduzido para fora como um intruso incômodo. Do lado de fora, parou por um instante. O coração apertava, mas não pela expulsão, e sim pela lembrança de que sua vida inteira havia sido dedicada àquele país que agora o ignorava. Ele ergueu o rosto ao céu, tentando segurar a dignidade, quando um som metálico e ensurdecedor começou a ecoar por toda a cidade. O chão tremeu, os vidros do banco vibraram e todos correram para as janelas. 3 helicópteros militares surgiram no horizonte e desceram lentamente até o estacionamento da agência. Em questão de segundos, os olhares de desprezo se transformariam em espanto, porque ninguém ali imaginava quem aquele homem humilde realmente era. Antônio tinha 72 anos e carregava nas costas cicatrizes que não apareciam na pele. Era veterano de guerra, condecorado por atos de coragem, que salvaram dezenas de vidas em missões que muitos preferiam esquecer. Durante anos, foi aplaudido em desfiles e respeitado por colegas e superiores. Mas com o tempo, o brilho das medalhas perdeu espaço para o peso da solidão. Hoje, sua vida era modesta. Morava em uma pequena casa na periferia, sustentando-se com uma pensão que raramente chegava em dia. A saúde já não era a mesma. Dores nas pernas, memória falhando às vezes, mas o coração permanecia firme. Antônio não reclamava da simplicidade. O que realmente o feria era a indiferença de um país pelo qual já havia dado tudo. A ida ao banco fazia parte dessa rotina de lutas silenciosas. Ele precisava sacar um benefício atrasado, valor pequeno, mas essencial para pagar remédios e contas de casa. A pasta gasta que carregava era seu único escudo, cheia de documentos, laudos médicos e papéis oficiais que comprovavam sua história. Para ele, aquilo era prova de que ainda tinha valor. O contraste era doloroso. Quem um dia vestiu o uniforme e foi símbolo de honra, agora era apenas mais um idoso na fila de espera. As pessoas ao redor não sabiam que aquele homem já tinha enfrentado batalhas em campos distantes, onde a vida estava sempre por um fio. Para eles, Antônio era apenas mais um cliente, atrasando o atendimento. E foi justamente essa visão superficial que abriu espaço para a humilhação. Ninguém ali imaginava que, em poucos minutos, o passado que todos haviam esquecido voltaria à tona de forma estrondosa. Não nos papéis que ele trazia, mas nos helicópteros que já cortavam o céu em sua direção. Assim que chegou ao guichê, Antônio explicou com calma que precisava sacar um benefício atrasado. Mostrou documentos, laudos médicos e até uma carta oficial. A atendente, no entanto, mal olhou para os papéis. Com um suspiro impaciente, empurrou os documentos de volta e disse em tom seco: "Isso aqui não pode ser resolvido. O próximo da fila, por favor." Confuso, ele insistiu educadamente, pedindo apenas mais alguns minutos para explicar. Mas a resposta veio carregada de desprezo. "O senhor não entende? Está atrapalhando o atendimento."
O tom de voz da funcionária fez outros clientes olharem, alguns com curiosidade, outros com impaciência. Antônio sentiu o rosto arder de vergonha. Quando tentou argumentar novamente, um dos supervisores se aproximou e em voz alta ordenou: "Segurança, por favor. Acompanhe este senhor até a saída." O silêncio tomou conta da agência. 2 homens uniformizados apareceram e se colocaram ao lado de Antônio, como se ele fosse uma ameaça. Aquela cena era um espetáculo cruel diante de todos. Antônio recolheu seus papéis devagar, segurando as mãos trêmulas. Olhou ao redor e viu apenas olhares de indiferença. Nenhum cliente ousou defendê-lo. Para muitos, era mais fácil acreditar que aquele idoso estava errado do que questionar o banco. O veterano saiu em passos curtos, mas com a postura ereta. A única coisa que ainda lhe restava era a dignidade. E enquanto a porta se fechava atrás dele, a sensação era de que o mundo havia esquecido completamente quem ele foi. Mal sabiam aqueles que o expulsavam que, em questão de minutos, a verdade viria dos céus, rasgando o ar com o som das hélices que já se aproximavam. Os seguranças se colocaram ao lado de Antônio e, com um gesto firme, indicaram a porta. "Vamos, senhor, não torne as coisas mais difíceis", disse um deles em voz baixa, mas sem nenhuma compaixão. O veterano, que já ouvira ordens em cenários muito mais cruéis, obedeceu em silêncio. Cada passo era acompanhado pelos olhares curiosos e pelas mãos apontando discretamente. Do lado de dentro, os funcionários respiraram aliviados, como se tivessem se livrado de um problema. Alguns clientes desconfortáveis evitaram encarar a cena, enquanto outros cochichavam: "Deve estar devendo alguma coisa." Ou "É sempre assim, gente querendo levar vantagem." O julgamento vinha rápido e ninguém se importava em saber a verdade. Ao atravessar a porta de vidro, Antônio sentiu o peso da humilhação. Não era apenas a vergonha de ser expulso em público, mas a dor de perceber que seu passado não valia nada diante da indiferença daqueles rostos. Ele, que um dia já foi aplaudido em praça pública, agora era visto como um incômodo a ser descartado. Do lado de fora, parou por alguns instantes. O vento batia em seus cabelos brancos e os papéis na pasta balançavam em suas mãos trêmulas. Respirou fundo, tentando recuperar o fôlego, como quem junta forças para não desmoronar. Ainda assim, manteve a postura ereta. Mesmo ferido, não entregaria à plateia o prazer de vê-lo quebrado. Mas mal havia se afastado alguns metros quando o inesperado começou a acontecer. Primeiro, um ruído distante, metálico e grave. Depois, o barulho inconfundível de hélices cortando o ar. Os clientes do banco correram até as janelas incrédulos, enquanto o chão tremia. 3 helicópteros militares se aproximavam, descendo diretamente sobre o estacionamento. O barulho das hélices foi ficando cada vez mais forte, até que ninguém conseguiu ignorar. Copos de café vibravam nas mesas próximas. Os carros no estacionamento dispararam alarmes e até os vidros da agência tremeram. Os clientes se aglomeraram nas janelas, apontando para o céu com olhos arregalados. "O que está acontecendo?", murmuravam assustados. No lado de fora, Antônio ergueu o rosto lentamente. Reconheceu o som no mesmo instante, como quem reencontra uma velha lembrança. Seu coração acelerou, não de medo, mas de algo mais profundo, a sensação de que o passado havia vindo buscá-lo. Ele ficou imóvel, enquanto 3 helicópteros pintados com insígnias militares pousavam com precisão cirúrgica no estacionamento. Quando as portas das aeronaves se abriram, soldados uniformizados começaram a descer em formação. O contraste era impressionante. Minutos antes, aquele homem havia sido tratado como um estorvo, e agora militares vinham em sua direção com postura de respeito. Do lado de dentro, os funcionários do banco assistiam em choque, incapazes de compreender a cena. Clientes cochichavam sem parar. Será que ele é algum criminoso procurado? "O que o exército está fazendo aqui?", perguntavam em desespero. Mas atenção,
logo deu lugar ao silêncio, quando perceberam que os soldados não estavam ali para prender Antônio, e sim para saudá-lo. Um a um, os militares bateram continência diante do veterano. A cena virou um espetáculo impossível de ignorar. O mesmo homem que fora expulso com desdém agora era reverenciado em público diante dos olhos que minutos antes o julgavam. Era como se a história tivesse decidido, em um único gesto, revelar quem realmente carregava a grandeza naquele lugar. Enquanto todos observavam em silêncio, um oficial de alta patente desceu do helicóptero central. Com passos firmes, caminhou em direção a Antônio e, diante de todos, bateu continência. O gesto solene fez o coração do veterano estremecer. Era como se, em segundos, o peso da humilhação sofrida no banco tivesse sido apagado por um reconhecimento inesperado. O oficial então anunciou em voz alta: Senhor Antônio Pereira, o Exército Brasileiro veio hoje prestar homenagem por sua bravura e sacrifício em missões que salvaram inúmeras vidas. Aquelas palavras ecoaram pelo estacionamento, deixando clientes e funcionários do banco em estado de choque. O homem que haviam tratado como um fardo era, na verdade, um herói nacional. Soldados alinharam-se diante dele, exibindo respeito absoluto. Alguns até estenderam medalhas e documentos que comprovariam a homenagem oficial. Para Antônio, cada gesto era um lembrete de que sua história não havia sido esquecida. Apenas estava à espera do momento certo para ser revelada. Do lado de dentro do banco, rostos ficaram pálidos. Funcionários que haviam zombado dele minutos antes, agora escondiam o constrangimento atrás de balcões. O gerente, que ordenara sua expulsão, assistia incrédulo, com a boca entreaberta e os olhos arregalados. O contraste entre arrogância e vergonha era impossível de disfarçar. E naquele momento, o passado de Antônio, escondido sob a poeira do tempo, brilhou como ouro exposto à luz. Ele não era apenas um idoso de roupas simples. Era um homem cuja coragem havia moldado o destino de muitos. E agora, diante de todos, sua verdadeira grandeza finalmente vinha à tona. Dentro da agência, o silêncio era absoluto. Os clientes que minutos antes cochichavam, agora se espremiam nas janelas, tentando enxergar melhor a cena. O veterano expulso como um incômodo, agora recebia continência de soldados e palavras de honra de um oficial. Era como se todos estivessem assistindo a um filme em que o roteiro havia virado de cabeça para baixo. A funcionária que havia o tratado com desprezo baixou os olhos, incapaz de encarar a própria vergonha. O gerente pálido tentava justificar a si mesmo em voz baixa. Como eu poderia saber? Mas a verdade era dura. Não importava o passado de Antônio. Ele merecia respeito desde o primeiro instante. A revelação apenas expôs a falta de humanidade. Alguns clientes sentiram o peso da culpa. Uma senhora comentou baixinho: eu poderia ter defendido, mas fiquei quieta. Esse sentimento coletivo de arrependimento deixou o ambiente carregado. Perceberam, todos ao mesmo tempo, que tinham participado do erro, fosse pela ação ou pelo silêncio covarde. Do lado de fora, Antônio permanecia sereno. Não havia soberba em seu semblante, apenas a calma de quem já sabia que sua história falava mais alto que qualquer ofensa. Para ele, aquela homenagem era um acerto de contas não apenas com o passado, mas com a própria dignidade. E assim, o homem que minutos antes era invisível aos olhos da sociedade, agora se tornava impossível de ignorar. O choque coletivo não era apenas pela cena dos helicópteros, mas pela dura lembrança de que todos haviam falhado em oferecer a ele o mínimo: respeito. A notícia da cena se espalhou rapidamente pelo bairro. Em poucas horas, fotos e vídeos gravados por celulares circularam nas redes sociais, mostrando o veterano sendo expulso e, minutos depois, sendo reverenciado por militares. A história viralizou, despertando indignação contra o banco
e admiração pela figura silenciosa de Antônio. O banco, pressionado pela opinião pública, tentou se justificar em comunicados oficiais, mas nada apagava a imagem do idoso sendo tratado com descaso. Para muitos, aquela agência se tornou símbolo de arrogância e desumanidade. Já Antônio, mesmo sem buscar fama, foi lembrado como exemplo de humildade e perseverança. A comunidade passou a vê-lo com outros olhos. Pessoas que antes mal o cumprimentavam na rua, agora paravam para conversar, oferecer ajuda ou simplesmente agradecer por seus serviços ao país. Crianças da vizinhança o cercavam, curiosas, pedindo que contasse histórias de coragem que vivera em terras distantes. Antônio, por sua vez, não buscava glória. Aceitou a homenagem com serenidade, mas carregava dentro de si a lembrança de que o respeito deveria existir desde sempre, e não apenas após os holofotes. Ainda assim, sentia-se reconfortado ao perceber que, de alguma forma, sua história inspirava novas gerações. No fundo, o maior impacto não estava nos helicópteros ou nas medalhas, mas na lição que ficou marcada para todos. Nunca se deve julgar alguém pela aparência ou pela fase da vida em que está, porque por trás de cada rosto anônimo pode existir uma grandeza que o mundo insiste em esquecer. A cena vivida por Antônio é um retrato de como a sociedade muitas vezes esquece seus verdadeiros heróis. Um homem que já arriscou a vida em campos de batalha foi tratado como peso morto por quem só enxergava aparência e idade. O mesmo veterano que salvou vidas foi enxotado como se não tivesse valor algum. Mas a vida, com sua ironia certeira, revelou a verdade minutos depois. Os helicópteros, os soldados e a homenagem mostraram que dignidade não se apaga com descaso. Antônio não precisava provar nada. Sua história falava mais alto do que qualquer ofensa sofrida dentro daquele banco. Essa virada nos lembra que respeito não deve depender de títulos ou uniformes. Todo ser humano carrega batalhas invisíveis, memórias que ninguém vê, marcas que não aparecem. Julgar alguém pela superfície é uma das formas mais cruéis de cegueira. Os que presenciaram aquela cena jamais esqueceram o contraste. O constrangimento dos funcionários, a vergonha dos clientes e o silêncio coletivo foram a lição mais clara. Não subestime ninguém, porque cada pessoa guarda um passado que pode surpreender. E eu te pergunto, quantos Antônios já passaram diante de você sem serem notados? Será que em algum momento você também virou o rosto diante de alguém que merecia respeito? E agora eu quero saber de você. Acredita que a nossa sociedade realmente valoriza aqueles que já deram tudo por ela? Se estivesse naquele banco, como teria reagido ao ver Antônio ser expulso e minutos depois reverenciado pelos helicópteros? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua visão pode inspirar outras pessoas a refletirem sobre respeito e empatia. Se essa história te emocionou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você continua acompanhando narrativas fortes que mostram como o destino sempre encontra um jeito de revelar a verdade. E já fica o convite. No próximo vídeo, você vai conhecer mais uma história surpreendente, daquelas que fazem a gente repensar o que significa realmente julgar alguém pela aparência. Tenho certeza de que você não vai querer perder.